Para sempre. Nós vamos dar continuidade aqui, irmãos, ao nosso estudo de lembra-te do teu Criador antes que sobrevenham dias maus, né? Então o texto que segue aí, que os irmãos vão acompanhar comigo, é Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 7 até o capítulo 12, no versículo 8. Durante a explicação do texto eu vou lendo os versículos. Agora eu vou ler só dois versículos, que é o versículo 9 do capítulo 11 e o versículo 12 do capítulo 1. E o versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Meus irmãos, nós estamos passando aí por essa quarentena e a igreja hoje se reúne através das redes sociais. Sei que muitas pessoas até não gostam, né? Mas nós estamos vivendo dias e tempos diferentes, né? E é importante a mensagem que Deus vem nos trazer desses dias maus que sobrevêm à igreja e a todo ser humano hoje, né? Vivendo aí com essa pandemia aí instalada não só no nosso país, mas no mundo todo. É interessante que Deus fala que nós devemos gozar a vida e nos alegrar nesses dias mesmos, sendo esses dias maus, porque serão muitos ainda, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, a prosperidade nos faz esquecer de que haverá dias maus, né? Nos faz esquecer também de nos alegrarmos em Deus. Esquecemos de Deus, né? Hoje nós vivemos aí essa quarentena, talvez há pessoas que não passem dificuldades, estão aí com a suas geladeiras cheias, né? E estão preparados aí para ficar aí mais 2 meses, 3 meses, se precisar, né? E muitas vezes não se preocupa, né? E não coloca Deus na frente dessas coisas, né? Israel foi um povo que no passado ele esqueceu de Deus, né? Por isso que ele peregrinou 40 anos no deserto, né? E Deus deu a lei àquele povo para que aquele povo não esquecesse de Deus. Mas aquele povo vivia se esquecendo de Deus. Deus levou aquele povo, depois de 40 anos, com Josué, para uma terra que mana leite e mel. E mesmo naquela terra, terra de muitos frutos, muita comida, né? Eles não faltava nada para eles, mesmo assim, aquele povo esqueceu de Deus e foram atrás de outros deuses e também se contaminaram aí com casamentos ilícitos casando com pessoas de outras nações, né? Até mesmo na época de Salomão, que foi o tempo de ouro, né? O tempo de ouro do povo de Israel, um tempo que o povo não esquecia. Talvez na época de Salomão foi o tempo que o povo mais teve prosperidade, o povo de Israel. Até mesmo o próprio Salomão se enredou com outras mulheres e acabou também se rendendo aos deuses dessas mulheres, né? E pecaram contra o Senhor e acabaram se esquecendo de Deus por causa da prosperidade. E o Eclesiastes vem nos lembrar: lembra do teu Criador, mesmo quando você estiver na prosperidade, né? Porque mesmo assim sobrevirá sobre nós dias maus, né? Então nós não podemos fazer. Lá no versículo 7 do capítulo 11 diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que ele quer dizer com isso? Que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, né? Deus, ele habita em luz, né? Que para nós, por enquanto, é inacessível, mas acessível através de Jesus Cristo. Deus é luz, né? E nele não há trevas, né? Então, o que o autor do Eclesiastes está dizendo é que a vida é boa, né? E nós podemos desfrutar dessa vida. É agradável aos olhos ver o sol, é agradável desfrutar o máximo que a gente puder da nossa vida, mesmo nos momentos de Covid, né? Então o pregador continua aí no versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije em todos eles, contudo deve lembrar que haverá dias de trevas, porque serão muitos. Mesmo que nós vivemos aí anos e anos a nossa vida, nós conseguimos chegar aí, né? Talvez até 100 anos, né? Muitas pessoas aí no nosso país conseguem chegar, né? Então, não podemos ignorar, né, que verão dias maus, né? E muitas vezes a gente encontra felicidade
Só quando a gente, vou tirar férias, enquanto eu estou trabalhando, não dá para viver. Mas assim que eu tirar férias, eu vou ser feliz, eu vou querer aproveitar ao máximo, né? Então as pessoas pensam assim, vai trabalhando e fala, assim que eu aposentar, é que eu vou ser feliz, que eu vou ter tempo para viver a vida. Mas não é isso que o autor de Eclesiastes nos diz, né? Ele nos diz que haverá dias maus e quanto mais a gente viver, mais a gente deve aproveitar a vida da gente ao máximo. A gente não deve limitar a vida da gente em ser feliz somente quando a gente tira férias ou somente quando a gente conseguir aposentar, né? Não, ele diz que mesmo nos dias, haverá dias maus. Quando ele fala que esses dias maus vão chegar, aqui especificamente ele está falando da velhice, né? Mas nós vemos também que no mundo há dias maus, né? Há dias de trevas, né? E ele disse mesmo assim, a gente deve desfrutar a vida ao máximo. A gente não pode limitar a vida e esperar chegar o final de semana e ser feliz no final. A gente vê várias mensagens. É sexta-feira, né? E todo mundo se alegra. E quando é sexta-feira, sábado e domingo. Mas não. O autor quer dizer que nós temos que alegrar todos os dias da nossa vida a qual Deus nos dá. Mesmo aí no versículo 8, aí ele vai falar duas palavrinhas aí que nos remete a isso. Ele diz regozijar-se e lembrar, né? Todos nós devemos regozijar. E especialmente lembrando, né, do motivo que nos faz a gente se alegrar, né? Principalmente quando vir dias de trevas. Qual que é o motivo do crente se alegrar, principalmente em dias de trevas, em dias maus, né? O motivo da gente se alegrar é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos prometeu aí a salvação por intermédio do teu sangue e do teu corpo. Então o autor vai continuar dizendo aí no texto que tudo quanto sucede é vaidade. Tudo que sucede é vapor, né? É uma coisa que vai e some, né? Como fumaça, né? Ou seja, o que ele quer dizer? Que a vida ela é transitória, né? A vida vem e ela vai rápido e fácil. O nosso tempo de vida aqui nessa terra é pouco. Por isso é importante, o autor está dizendo, a gente deve se alegrar e regozijar a cada dia que Deus nos dá, porque a nossa vida aqui ela é passageira e mesmo sabendo que nós vamos para um lugar melhor, Deus ele quer que nós vivamos a nossa vida aqui também e alegre, né? E o pregador vai e volta então para o versículo 9, ele diz: alegre-te, jovem, na tua juventude, e recreie o teu coração nos dias da tua mocidade. Novamente aí vemos a palavra alegrar, mas ela recebe uma ênfase aqui agora no texto. Porque aqui no texto agora, quando ele fala alegre-te, jovem, ele está dando uma ordem. Deus, através do pregador, ele está dando uma ordem para que eles sejam felizes, para que eles se alegrem. Deus não está pedindo, mas dando uma ordem para que seja enfático esse ensino do pregador à sua igreja, né? Ele continua: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Siga os desejos, os seus desejos, aquilo que vocês querem, né? Desfrute do máximo daquilo que os seus olhos veem, né? Ou seja, não adie a alegria para um tempo futuro, né? Quando nós dizemos, né, como eu falei, quando eu tirar férias, ou vou esperar sábado e domingo para mim ser feliz, ou vou esperar a aposentadoria. Não, você não deve adiar esta alegria, mas você deve ser feliz agora. Você deve aproveitar a sua vida, seja solteira, seja uma vida em família, casado com os filhos, você deve aproveitar e desfrutar no máximo essa vida. Mas olha o que o pregador acrescenta aí. Ele diz: sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta, né? Aí ele lança um juízo aí. Quando ele lança um juízo, será que ele quer dizer então que eu não posso me alegrar? Não. Ele está dizendo que nós devemos nos alegrar, né? Mas agora ele lança um juízo de Deus sobre a alegria, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que nós não podemos desfrutar da vida de qualquer jeito, né? Ou seja, desfrutar da vida com os prazeres carnais, porque essas coisas não alegram a Deus. Então nós devemos desfrutar a vida, mas devemos ter um pé na frente, né? Pensando naquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus quer. Por isso que ele dá os seus mandamentos ao povo de Israel, para que o povo seja feliz, mas andando nos mandamentos de Deus, né? E muitas vezes, principalmente o jovem, ele quer desfrutar da vida, ele pensa que é só os prazeres carnais, né? Que é só trabalhar, é só ganhar dinheiro, filmes imorais, né? Relacionamentos sexuais ilícitos, isso não. Não é isso que verdadeiramente alegra as pessoas, é fumar, é beber, né? Isso vai prejudicar a vida dele na velhice, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né?
essa vida desregrada. Mas Deus, ele está falando, não, você deve desfrutar a vida, mas tome cuidado, né? Porque dependendo do jeito que você desfrutar da vida, Deus vai pedir contas a você, né? Então, sim, nós devemos nos alegrar, mas fazendo aquilo que é lícito para com Deus. Devemos ter uma vida, aquela ao qual diz a palavra de Deus. Ele continua então no versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Elas vão, é vapor. A juventude e a primavera da vida vai passar. Então por isso que ele diz, ó, tira do teu coração desgosto. O que é tirar do teu coração o desgosto? Desgosto é tudo aquilo que te aborrece, ou que te provoca ira, ou aquilo que te irrita, né? Você não deve viver a vida desgostosa, né? Pensando no que aconteceu de mal, muitas vezes relembrando coisas que aconteceram no passado. Aquilo que te dá desgosto, ele fala, tira isso do seu coração. É o que eu aprendi muito com isso na Bíblia, né? Às vezes a gente sente desgosto, né? Na nossa casa, né? Entre os nossos parentes, né? Ou no nosso serviço, né? Mas a gente precisa tirar isso do coração da gente. É o que ele fala, senão você não vai conseguir viver. Você tem que afastar o desgosto. O desgosto gera até a depressão, né? Essas doenças ruins, né? Então ele pede, tira do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor enquanto ainda há tempo, né? Enquanto ainda somos jovens, nós conseguimos remover da carne a dor. O que ele está falando? Remover da carne a dor. Primeiro ele fala dos sentimentos. Tira do teu coração o desgosto e viva uma vida alegre. Para de pensar em coisas ruins. Isso é sentimental, o que nos vai levar a ter uma vida melhor. E depois ele fala do corpo físico. Tira do teu corpo a dor. Você está sentindo alguma dor? Está começando aquilo que você come, trazer alguma doença na sua vida. É o momento de quando você é jovem, poder fazer exercício físico e tirar da carne a dor. Ir no médico, o que está acontecendo? Eu estou sentindo essa dor, é um momento. Esse é o momento de você retirar a dor da sua carne para que você viva uma vida física dias melhores, né? Porque chegará dias que não há como mais remover a dor. Que ele vai falar mais para frente da velhice. Na velhice vai vir dores que já não tem como mais retirar. Mas enquanto ainda é jovem, você deve aproveitar a vida, né? E não viver a vida de uma forma que desagrade a Deus. Por exemplo, se você viver uma vida encharcado nas drogas e na bebida, é lógico que na sua carne vai sobreviver a dor, né? É lógico que isso vai te provocar alguma coisa na sua saúde, principalmente aqueles que fumam. Então você deve parar com isso agora, enquanto você pode remover isso do seu corpo, entendeu? E começar a andar nos caminhos de Deus para que você seja feliz e tenha uma vida melhor. Então o que ele está dizendo é assim, remova os problemas do seu corpo, né? Para que você tenha uma juventude alegre e feliz, pois sobrevirá sobre você dias maus, dias de qual você não terá neles prazer. Então, enquanto ainda é tempo, remova essa dor. Enquanto você ainda é jovem, enquanto ainda pode, enquanto ainda dá, remova do seu corpo a dor e tire do seu coração o desgosto. Agora ele passa no capítulo 12, versículo 1, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora veja bem, fazendo um contraste com o versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 11. Ele diz, ainda que o homem viva muitos anos e regozije em todos eles, contudo deve lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. Agora no versículo 1 ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Primeiro ele diz, alegra-te jovem, na sua juventude, e depois ele diz, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, né? Ou seja, nós devemos lembrar do nosso Criador especificamente, né? Porque Ele que nos criou, Ele que nos deu vida, enquanto ainda há tempo, nós devemos lembrar dele para que nós possamos viver uma vida alegre, né? A palavra Criador aqui nos lembra daquele que nos dá tudo, daquele que criou. Ele que nos criou do pó da terra, né? E soprou nas nossas narinas, diz lá em Gênesis, né? O fôlego de vida. E ele criou tudo, o mundo todo, para que nós desfrutemos dele. Ele criou todos os alimentos, né? Tudo aquilo que nós levamos à boca, tudo aquilo que nós vemos, né? Tudo aquilo que foi feito, foi Deus que criou tudo,
para o nosso prazer, para o nosso aprazimento. Ele nos deu esses bens, essas riquezas, para que nós, como mordomos, pudéssemos tomar conta, né? Então lembra-te disso, é isso que nós devemos lembrar. A gente não deve pensar que todo o que a gente ganha, o dinheiro vem da força do nosso próprio braço, né? Quem nos dá força é Deus. Então o alimento que nós conseguimos tirar da terra, porque Deus nos deu força. Deus criou esse alimento, né? Para que nós pudéssemos consumir, né? Deus nos deu bens e riquezas. É Deus que faz todas essas coisas. Então nós devemos lembrar, enquanto até tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então nós devemos lembrar do nosso Criador, né, nos dias da nossa mocidade. Muitas vezes a pessoa, quando ela é jovem, ela quer gozar da vida, viver e esquecer de Deus, né? Mas tudo que a vida nos proporciona é Deus que nos dá. Então lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Não se lembrar do nosso Criador não é simplesmente trazer a memória, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos dias maus mesmo, porque as pessoas pensam que é só lembrar de Jesus, né? A gente vê na televisão os artistas falando de Jesus, mas vive uma vida promíscua, né? Não tem nada a ver. Esse lembrar não é simplesmente, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, né? Mas o cara é homossexual. Não. Lembrar de Deus é só simplesmente vir Deus na sua cabeça, não. O lembrar de Deus aqui é andar nos caminhos dele, você estar conectado com tudo aquilo que ele fez por você. Ou seja, então você vai ter que dar contas. Deus fez muitas e grandes coisas por nós. Então, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós vamos andar no caminho dele. Não é uma coisa só de pensar, eu sou cristão, e viver uma vida promíscua, mas é mudar, é ter essa mudança de vida. E antes, ele diz que seja tarde demais. Observe aí o versículo 1, 2 e o 6, ele diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho nele prazer. Versículo 2, lembra-te do teu Criador, veja, ele vai falar mais um antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 6 agora. Lembra do teu Criador antes que rompa o fio de prata. Então veja bem, ele fala antes, lembra do teu Criador antes que isso aconteça. Lembra do teu Criador antes que isso aconteça. Lembra do teu Criador antes que isso aconteça. Então é impressionante como o pregador em Eclesiastes ilustra bem que nós devemos lembrar do nosso Criador antes que nos aconteça alguma coisa ruim, né? Antes que cheguem os dias a qual nós diremos, não tem mais neles prazer, né? Ou seja, os anos vão chegar, né? Aí vai vir aquelas dores que eu falei, né? Se a gente manter no coração desgosto, a dor vai vir, e essa dor, quando nós estivermos velhos, haverá dor na nossa vida, que não vai haver mais como remediar. Nós vamos ter que viver com algumas dores até a morte, né? Então ele afirma, lembra-te do teu Criador, antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas, e o resplendor da tua vida torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Nós vimos lá no versículo 7 que doce é a luz e agradável aos olhos a luz. É agradável viver, ele está falando isso, né? Ou seja, viver a primavera da vida, né? A nossa juventude. Só que agora o versículo 2 aqui vai dizer que o crepúsculo chegou, né? A noite chegou, ou seja, a vida está terminando, ou seja, a velhice vem chegando. Essa tempestade aqui, a qual que ele fala no versículo 2, né, é como se fosse o inverno da Palestina. Na Palestina, mesmo quando é dia, se lá for inverno, as nuvens tampam o dia, lá fica escuro e ninguém vê, né? Então é isso que ele tá dizendo aqui, que se escurecem o sol. Então ele está usando essa metáfora para dizer que a gente vai envelhecer, e mesmo que a gente quiser fazer alguma coisa, né, ver a luz, a gente não vai conseguir, porque a gente já vai estar velho, então não vai ter como fazer muita coisa. Então essa é a noite que vem escurecendo, né? Lembra do teu Criador antes que essa escuridão ela te pegue, antes que esses dias de trevas cheguem, né? Aí ele agora, a partir do versículo 3, ele vai estar comparando como é um homem aquele quando chega os dias maus, os dias de velhice, né? Então ele vai estar comparando como é que vai ficar a nossa vida. Ele diz, ó, versículo 3, no dia que tremerem os guardas da casa. Quem que é os guardas da casa aqui? É as mãos.
é aquele que guarda a nossa vida. Nós protegemos a nossa vida, a vida da nossa família com as nossas mãos. Com as nossas mãos, nós trabalhamos para tirar o nosso sustento. Mas vai chegar o dia que a mão vai começar a tremer. Então, os guardas da casa, aquele que guarda a casa, né? Aquele que sustentou a nossa vida a vida toda, né? Através do nosso trabalho, sustentou a família. Agora os guardas da casa estão tremendo. Você não vai conseguir mais se defender, né? É interessante que é por isso que a Bíblia diz que a gente deveria ter muitos filhos, né? Principalmente no povo de Israel. Quem tinha mais filho na época do povo de Israel era aquele homem mais próspero, né? Porque o filho defendia o pai e a mãe. Quando eles crescessem, eram eles que traziam pão para dentro de casa, e se viesse a guerra, estamos de volta aí. Dá 30 minutos cai. Beleza. Aí eu aqui também. Só tem nós dois. Só nós. Cadê os meninos? Dormindo? Tá tudo dormindo ali. Ah, bacana. Tá isso voltando. Se me acordar até meia-noite, aprontando já. Nossa Deus. Me diria assim mesmo. Glória a Deus, né? Amém. Quando tem que estar com saúde, não está doente, graças a Deus. Verdade. Alô, peraí. Deixa eu desativar o som aqui. Eu vou continuar aqui para não. Tá quase acabando o tempo. Vamos ver se o pessoal vai perceber lá e vai entrando, né? Então, como eu estava falando, né? A partir do versículo 3 ainda, né? Nos dias em que tremerem os guardas da casa, né? Eu estava falando de filhos, né? O povo de Israel tinha muito filho, porque a aposentadoria do povo de Israel naquela época eram os filhos, né? Quanto mais filhos eles tivessem, né? Eles sabiam que eles iam ser sustentados e protegidos ali para seus filhos. Eu ainda acredito nisso. A gente muitas vezes fica confiando muito no governo, na aposentadoria que o governo nos dá, mas eu acredito ainda que a melhor aposentadoria que um homem pode ter com a sua família é os seus filhos. E ele continua: e se curvarem os homens outrora fortes, né? Ou seja, a gente vai andar encurvado, a gente não vai aguentar mais, a perna da gente não vai aguentar o nosso próprio corpo mais. Então nós vamos se curvar, isso que ele está falando aqui. E ele continua: e cessarem os moedores da boca, por já serem poucos, né? Naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje de implantar dentes, né? Mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, não é todo mundo que consegue aí implantar dentes na boca, porque é muito caro, né? Então, naquela época, as pessoas quando ficavam banguelas não conseguiam mais comer facilmente, né? E ele continua: e se escurecem aqueles que olham pelas janelas. O que é isso? Quando ele diz escurecem aqueles que olham pela janela, né? Os nossos olhos, né? Então, que dá para ver a rua, né? Pela janela. Então ele está falando dos olhos, né? Então os olhos vão se escurecer também. Esses dias vão chegar, a velhice vai chegar. Lembramos aí de Isaac, que foi enganado por Jacó, porque ele não enxergava mais, né? Ele já enxergava pouco, então não conseguia ver o próprio filho. Ele tinha que sentir o filho dele, né? Então vai chegar dias que os nossos olhos também vai se escurecer. Embora nós possamos aí hoje ter cirurgias, né, óculos, né, essas coisas, mas naquela época a gente tem que lembrar que naquela época não tinha isso. Versículo 4. Quando as portas das ruas se fecharem, né? Fechar as portas da rua, ou seja, eliminar o barulho. Quando a gente fecha a porta da nossa casa,
a gente não escuta mais o que acontece lá fora. Então é isso que ele está falando. Agora ele está falando dos nossos ouvidos, né? Os nossos ouvidos não vão mais ouvir direito, né? A velhice vem chegando, esses dias mal vai chegando, e nós vamos começando também a ficar surdos, né? E o som da moedura, continuando o texto, seja baixo. Por que o som da moedura seja baixo? Você está falando de novo da boca. Você não tem dente na boca, o que você vai ter que comer? Torresmo? Não tem como você comer torresmo. Torresmo faz barulho, né? Mas se você não tem dente na boca mais, você vai comer coisa mole, né? Mingau, sopa. Então você não vai ter mais. É isso que ele está falando. E o som da moedura seja baixo, né? Então você não vai conseguir mais comer coisas duras, somente coisas que não faz barulho. Mingau, sopa, macarrão. E levantar a voz das aves, né? Aqui ele está falando do idoso, que ele não tem mais aquele sono pesado que a gente tem na juventude, dorme até meio-dia. Ele vai levantar cedo, porque o som dos passarinhos já vai fazer ele acordar e levantar. E todas as filhas da música te diminuírem, né? Aí tá falando que quando a gente vai ficando velho, o nosso tom de voz, ele muda, né? Então a gente vai perder aquela vocação que a gente tinha antes, né? Da voz, né? Então a voz vai ficando fraca, né? Aí o versículo 5 ele continua. Quando também temeres o que é alto, né? Ou seja, idoso não pode, tem que evitar subir em escada, subir em lugares altos, porque as pernas já não estão aguentando muita coisa, né? Pode cair e quebrar alguma coisa, né? E te espantares no caminho, né? Ou seja, tem idoso que não pode mais sair na rua sozinho, alguém tem que levar ele. Porque senão ele pode assustar no caminho, né? Ele pode tropeçar, ele pode cair, né? Então ele necessita que alguém acompanhe ele. Em Jerusalém, era muito mais acontecia em Jerusalém, nos caminhos íngremes, né? Não existia asfalto nem nada, era buraco, era pedra, né? E muitas vezes as pessoas passando de carroça, nem aí para quem está na rua, aquele poeirão, né? Então, o idoso sair de casa é mais difícil para ele. Ele vai se sentir mais seguro se ele ficar em casa do que ele sair sozinho na rua. E te embranqueceres como floresce a amendoeira, né? Então a amendoeira é uma das primeiras árvores da Palestina a florescer e ela fica toda branquinha, né? Então ele está falando do cabelo da gente, né? O cabelo que vai ficar branco, né? O fio branco de cabelo. Ele continua no texto. E o gafanhoto se arrastar. O gafanhoto é tipo como um animal ágil, né? E muito forte, né? Só que agora o gafanhoto tá velho e vai começar a arrastar, né? Ou seja, vai chegar. Na juventude a gente era ágil e forte, na velhice vamos viver uma vida de dificuldade e de dor. E te perecer o apetite, né? Ou seja, a gente vai perder até o apetite de comer. Então o idoso ele não come muito e perde muito peso. Porque vais para a casa eterna, ou seja, está falando do túmulo, né? E os pranteadores andam rodeando pela praça. Ele está dizendo que a morte começa a se aproximar. Esses são os dias maus. Então, o pregador aqui ele estimula o jovem a agradar o seu Criador, a lembrar do Criador, antes que cheguem esses dias maus. Então, por isso que ele diz no versículo 6, aí ele vai dar tipo um encerramento no versículo 6. Lembra-te do teu Criador, antes que rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro. O que é romper o fio de prata e despedaçar o copo de ouro, né? Esse fio de prata ele está segurando um copo de ouro, é uma lamparina. E essa lamparina ela está cheia de óleo, onde faz o fogo permanecer e dar luz. Quando esse fio de prata rompe, esse copo de ouro cai com o líquido que está lá dentro, que dá luz àquela lamparina, então derrama ali o óleo no chão e apaga. Então ele está falando que nós vamos morrer. É isso que ele está falando. Quando a morte chegar, rompeu o fio de prata, a lâmpada caiu, quebrou, o espírito saiu. Então, ele está falando da morte, né? Isso quebra. Então a luz se apaga porque foi derramado ali aquele azeite no chão. Então ele está falando que a morte vai chegar. Então antes da morte chegar, nós devemos lembrar do nosso Criador. Ele continua dizendo, um dia também o cântaro se quebra junto à fonte, né? O cântaro que se enche de água, ele vai quebrar, não tem como mais encher ele de água, porque ele vai estar quebrado, né? Mais uma vez, ele cita a morte, né? E se desfaça a roda junto ao poço. Com que eles pegavam a água com o cântaro, né? É uma cisterna que ele está falando, né? Ele gira a cisterna, tem aquela corda, joga o cântaro lá e começa a girar para aquela água subir e ter água para beber. Então o junco quebrou, não tem como mais
rodar, não tem como mais trazer água, né? Então a velhice nos traz isso, o junco quebrou. Não tem mais como trazer água, o que nos espera é a morte. Então ele vai dizer, haverá dias que vai romper, que vai despedaçar e que vai quebrar. Ou seja, antes que esses dias cheguem a nós, antes de nós morrermos, é isso que ele está dizendo, nós devemos lembrar do nosso Criador. É urgente que nós lembremos dele nesses dias que a gente vive e nos alegremos nele, né? No verso 7 ele diz, e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então em Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra, né? E Deus diz que esse pó, quando o homem peca, né, e a morte chega, o pó voltará ao pó e a alma voltará a Deus que o deu. Então o próprio Criador requererá de nós de novo a nossa alma quando nós morrer. Então nós devemos nos estimularmos nisso, antes que esses dias cheguem na nossa vida, nós devemos lembrar do nosso Criador antes que seja tarde demais. E eu quero encerrar aqui dizendo, né, uma parte do texto que diz, versículo 8, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é passageiro, meus irmãos. Nós devemos viver o aqui, o agora, aquilo que Deus permite a gente viver e nos alegrar, mesmo em tempos de Covid. Nós não devemos nos desesperar. Já vi pessoas suicidando, pessoas ficando angustiadas, com depressão dentro de casa. Não. Nós devemos nos reinventar e viver a vida a qual Deus deu para que nós vivêssemos e nos alegrar nele. E eu quero fechar aqui, porque até então os israelitas não tinham visto ninguém ressuscitar dos mortos. Mas nós sabemos que Jesus agora ressuscitou e nós vemos isso. Então, mesmo que chegando à morte, meus irmãos, a vida, a morte não é o fim. Deus amou, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero dizer aqui que mesmo que cheguem os dias ruins, os dias de qual nós não teremos prazer neles, que seja o dia de velhice, eu quero dizer aqui que Jesus é a nossa salvação e nós sim devemos nos alegrar, mesmo quando esses dias chegar, quando o nosso corpo ele já estiver deteriorando, nós devemos lembrar que Jesus Cristo prometeu nos salvar, né? Lembra lá quando Jesus fez a Páscoa com os discípulos, a última Páscoa, né? Ele disse, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, na sua ressurreição, Jesus enviou seguidores para fazendo discípulos, para que eles pudessem fazer discípulos de Jesus de todas as nações. E ele disse, eis que estarei convosco até a consumação do século, em Mateus 28:20. Então, o que nós devemos lembrar hoje? Nós devemos lembrar hoje que Deus está conosco sempre. Ele prometeu isso. Ele está do nosso lado até nos dias maus, até quando a velhice chegar, até quando nós sofrermos isolamento, até quando a depressão chegar na nossa vida. Jesus está conosco sempre. Portanto, Jesus deve ser o motivo da nossa alegria. É por isso que ele diz, mesmo nos tempos difíceis, os discípulos estavam sofrendo perseguição, eles iam morrer, mas ele diz, alegrai-vos e exultai-vos, pois grande é o vosso galardão. Meus irmãos, Deus nos deu a vida e é momento de pensarmos nele e crer nele. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra e vou tirar algum tempo aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão eu vou pedir o nosso irmão Davidson aí que ore e encerre esse culto aí e que vocês fiquem lá para o culto de Sião que vai se começar às 9h20. Pedir o Davidson que ore por nós.